Boa tarde aos presentes e a todos os que nos acompanham ao vivo pela TV e redes sociais da Câmara. Hoje, encerramos o ano de 2025 com a 40ª atividade realizada pela Escola do Legislativo e da Cidadania da Câmara Municipal de Santos. Nesta tarde, recebemos a ativista, educadora e líder em transição de sistemas alimentares, Victória Dias, que ministrará a palestra Transformando Sistemas Alimentares para Salvar o Clima. Agradecemos a Vitória pela disponibilidade e aproveitamos a oportunidade para agradecer aos servidores da TV Câmara pelo trabalho e à mesa diretora da Câmara de Santos por todo o apoio durante este ano de 2025. Vitória, seja muito bem-vinda. Agora é com você. Muito obrigada. Tá certo? Pode ficar aqui. Boa tarde, gente. Obrigada por estarem aqui, obrigada a quem está assistindo online. Hoje eu estou aqui para falar sobre a urgência da transição dos sistemas alimentares para salvar o clima. Meu nome é Victória Dias, como a Leandra já me apresentou, eu sou engenheira de software e pós-graduanda em Direito Animal. Eu sou ativista pelos animais considerados de consumo. E, bom, hoje eu vou apresentar para vocês a palestra. Para começar, eu vou falar sobre o Acordo de Paris, que, para quem não conhece, ele é o principal compromisso internacional para enfrentar a crise climática. Ele que define que os países devem agir para manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Aqui, como vocês podem ver, nesse gráfico, nós estamos já bem em cima, em 1,6 graus. Aqui, como vocês podem ver, nos últimos anos, nós escalamos bem rápido nesse gráfico, e as consequências que a gente pode acompanhar significam que as nossas ações não são o suficiente. Por exemplo, diversas secas, essas imagens que eu coloquei são imagens do Brasil, né? São as secas que a gente acompanha, geadas, granizos, neves em locais que antigamente não tinha, né, neve no Brasil. A ressaca do mar, cada vez mais frequente, avançando pela cidade. Vendavais, ciclones, destruindo tudo pelo caminho. Também as enchentes, né, do Rio Grande do Sul, grandes tragédias que a gente acompanha, destruindo diversos lares. Isso são algumas das consequências que a gente vê, né, que é devido à mudança climática, esse avanço que a gente tem chegando lá no 1,6 graus. E o Acordo de Paris, ele estabelece que, caso a gente ultrapasse esses 2 graus Celsius, surgem os pontos de não retorno, como o derretimento do permafrost ártico. Vocês já devem ter visto essas imagens nas redes sociais. Elas têm 30 anos de diferença. Como vocês podem ver aqui, o derretimento que teve é bastante, né, para esse pouco tempo. E, junto com ele, esse solo, ele libera grandes níveis de carbono, né, de metano, que fica congelado ali junto com os organismos vivos, né, que foram congelados junto com ele. Então, esse solo congelado no Ártico, ele armazena o dobro de todo o carbono atmosférico atual. Então, caso ele descongele, tudo isso em forma de metano e gás carbônico vem numa velocidade absurda para a atmosfera. Além disso, também, dessa liberação massiva de metano, também corremos o risco de ter o colapso da corrente atlântica, a MOC, né, que é aquela corrente que leva a água quente lá para os polos, esfria ela e traz ela de volta, ela faz o controle do clima. E caso a gente ultrapasse os 2 graus, tem o colapso permanente dessa corrente. Então, o que ela causa? Invernos mais rigorosos, a quebra da agricultura atual, né, por conta do clima, e secas severas, chuvas extremas, mudança radical nos ecossistemas. Na situação atual, a gente já tem esse enfraquecimento em 15%, 30%,
e ele é reversível com cortes, caso a gente consiga estabelecer e estabilizar, a gente recupera isso em 20, 50 anos, mais ou menos, mas, caso a gente ultrapasse esses 2 graus estabelecidos pelo Acordo de Paris, ela simplesmente para, ela colapsa. Então, esses são alguns dos riscos que podem acontecer caso a gente ultrapasse, né? Minha mãe, que está assistindo, ela pediu para eu falar um pouco sobre de onde vem o metano e o gás carbônico, quando eu apresentei para ela essa palestra, quando eu estava treinando. E, bom, o metano, ele principalmente vem da agropecuária. A fermentação entérica em ruminantes como gado. O que seria essa fermentação entérica? O arroto do gado. É isso que é a principal causa, né, a principal emissão de metano vem da agropecuária nesse formato. Então, também vem dos dejetos, né, desse gado e também da produção e vazamento de combustíveis fósseis, óleo, gás, carvão, também dos aterros sanitários e decomposição de resíduos orgânicos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar bastante dessas outras razões, né? Não tanto da agropecuária, que é a principal do metano, mas com certeza já ouviram falar do gás carbônico, das suas principais fontes, que é a queima de combustíveis fósseis para energia, de termoelétricas e eletricidade, do transporte, né? Veículos como carro, transporte marítimo, aviação, e também da indústria, produção de cimento e processos manufatureiros. A gente vê bastante sobre esses na COP e tudo mais, inclusive o Acordo de Paris foi estabelecido na COP 21, em 2015, né? E agora a gente vai falar um pouco do Acordo de Paris ao Tratado Plan-Based, que é o que eu vim falar aqui com vocês. O Acordo de Paris, ele foca na redução dos gases do efeito estufa de modo geral. Então, cada país ele define como que ele vai agir para parar, né, para estabilizar essa emissão. E, na maioria dos casos, a gente não vê o sistema alimentar recebendo o devido foco. E é aí que entra o Tratado Plan-Based. O Plan-Based Treaty ele foi criado para complementar o Tratado de Paris, né, o Acordo de Paris, trazendo o foco justamente para a mudança dos sistemas alimentares como parte fundamental na luta contra a crise climática. Aqui no Brasil, por exemplo, a pecuária ela é o maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil, e no mundo é o segundo. Então, no Brasil, é o principal. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que 70% do impacto climático no Brasil ele vem justamente da produção de alimentos de origem animal, porque o desmatamento e a mudança no uso de solo, que aqui é 36%, e ele é justamente para produção, né, ali, o desmatamento para a produção de ração para gado, que é a soja, né, é a maior parte, 75% da soja vai justamente para a alimentação do gado. E o desmatamento e a mudança no uso de solo é justamente para essa monocultura. E também somado à pecuária, ali, que é os bovinos, e a agropecuária, em exceção dos bovinos, isso tudo somado dá muito maior do que a gente mais vê falar quando a gente fala de gases do efeito estufa, que é o setor de transportes, por exemplo, né? Esse daqui é um gráfico da pegada de carbono. E por isso que, no contexto, né, brasileiro, quando a gente para pensar no que é mais eficaz, na realidade, não é a ação mais eficaz não é parar de voar de avião ou trocar o seu carro movido a gasolina por um elétrico. Ele é fazer essa transição para uma alimentação à base de plantas. Essa seria a ação mais eficaz. E, por favor, não se enganem achando que eu estou falando para vocês. Continuem usando carro a gasolina, continuem voando sem parar. Não, gente, vamos somar tudo, né? Pensar no coletivo, mas o mais eficaz realmente seria esse. E agora, falando das emissões globais, trouxe um gráfico aqui que mostra que, anualmente, em emissões globais, 2 bilhões de toneladas são direcionadas, né, de recursos urbanos, como papel, plástico, resíduos têxteis, podas, e etc. 5 bilhões de toneladas anualmente
vem da agricultura, que é com exceção de comida, né? Então, algodão, para roupa, fibra, madeira, bioenergia, tabaco, flores, são 5 bilhões das emissões globais de toneladas, né, de gases do efeito estufa e 17 bilhões de toneladas para a produção de alimentos. Enquanto toda a indústria ali de energia e a indústria num total, 38 bilhões de toneladas de emissões de gases do efeito estufa por ano. Então, a gente consegue ver aqui que a produção de alimentos, por exemplo, é maior do que toda a indústria. Deixa eu colocar no laser aqui. Toda a indústria. Aqui vocês podem ver a indústria, num geral, somada à indústria de transportes, não dá aos sistemas alimentares, né, a produção de alimentos. Então, a produção de alimentos ela é responsável por cerca de 30% de todas as emissões de gases do efeito estufa no mundo. Isso acontece porque a produção de comida ela não envolve somente ali o cultivo e a pecuária, ela também envolve o desperdício de alimentos, desmatamentos, fertilizantes, transporte, processamento, né? Tudo isso envolve o sistema alimentar. Bom, a redução de metano é o melhor caminho contra o aquecimento global. No Brasil, o setor da agropecuária ele responde por mais de 75% das emissões desse gás. E a emissão desse gás é responsável por 45% do aquecimento global. O metano ele tem um potencial de até 84 vezes mais do que o gás carbônico. Então, nos primeiros 20 anos, ele permanece na atmosfera por menos tempo do que o gás carbônico. Ou seja, se a gente consegue reduzir esse metano e cortar, a gente tem mais chances de diminuir aquele gráfico que a gente viu, né? Porque o gás carbônico ele permanece por muito mais tempo. Então, segundo a ONU, né, cortar 30% das emissões de metano até 2030 pode reduzir em até 0,3 graus o aquecimento global já na próxima década, justamente por conta desse tempo que ele permanece na atmosfera. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra que a agropecuária, né, a pecuária, ela ocupa 77% das terras agrícolas do mundo. Aqui a gente pode ver que da terra habitável, aqui a gente vê que no nosso planeta 29% é terra, né, 71% é oceano, 71% dessa terra habitável, a metade dela, deixa eu passar para cá, metade dessa terra habitável vai para a agricultura. E dessa agricultura, de toda essa agricultura, que ocupa 50% da terra habitável, 77% vai para dessa agricultura vai para a carne e para os laticínios, que é para virar ração, né, para o boi e para espaço para o pasto e etc. Enquanto somente de toda essa agricultura, somente 23% vem diretamente como alimento para nós, humanos. Está dando para me ouvir bem? Ok. É porque eu fico afastando, né? Mas, enfim. Então, desses 77% da agricultura que vem para o gado, né, ele é responsável somente por 18% das calorias que nós humanos consumimos. E desses 18%, somente 37% das proteínas. Ou seja, né, a gente vê que da nossa caloria, nós somos 8 bilhões quase de seres humanos na Terra, 675 milhões no mundo passando fome, enquanto a gente está com todos esses recursos, direcionando muito dele para os 88 bilhões de animais que são criados e abatidos anualmente, né? Então, esse gráfico mostra bastante isso. Aqui é um gráfico que mostra a diferença das emissões de gases por quilo de comida na pecuária em comparação com a produção de vegetais. Como vocês podem ver, aqui no gráfico, todo esse topo do gráfico, quando a gente fala de emissões por quilo, tem alimentos de origem animal, né? Então, por exemplo,
O queijo, ele emite até 10 vezes mais do que o tofu. O ovo, ele emite até 5 vezes mais do que a ervilha. E os peixes cultivados, que são aqueles que vivem em aquicultura, que são as fazendas nos mares, eles emitem até 30 vezes mais gases do efeito estufa do que as castanhas, por exemplo, quando a gente fala de produção. Aqui a pegada de carbono entre leites vegetais e leite de vaca. Esse é um gráfico que mostra quando produzimos, né, o leite de vaca, o uso de terra. O leite de vaca usa até 95% mais de terra do que os leites vegetais. Em emissão de gases do efeito estufa, o leite de vaca emite até 40% mais gases do que os leites vegetais. O uso de água, o leite de vaca, ele usa até 95% mais água do que os leites vegetais. E eurotrofização, que é a poluição de rios, mares, lagos, o leite de vaca polui até 90% mais do que os leites vegetais. A dieta à base de plantas, ela é mais inclusiva. Por quê? Bom, segundo estudos da Harvard, quase todas as pessoas indígenas, 65% das pessoas pretas e 90% dos asiáticos apresentam intolerância à lactose, enquanto somente 20% das pessoas brancas apresentam, né? E esse é um índice que mostra que, na realidade, é bem mais inclusiva essa dieta à base de plantas. E, além disso, a dieta à base de plantas, ao contrário do que muita gente acredita, ela é, em média, até 30% mais barata do que a dieta tradicional, que seria a onívora, que inclui a carne, segundo estudos da Oxford. Aqui eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês, né, de alimentos vegetais básicos, como arroz, feijão, mandioca, milho, batata. Eles são baratos, né? A gente pode pensar, quando a gente para pensar nessa questão do barato, a gente começa a considerar o preço da maioria das carnes no açougue e o preço da maioria dos vegetais na feira, né? Aí realmente a gente consegue enxergar de maneira mais fácil essa comparação. Então, os alimentos vegetais básicos, eles são baratos, ele tem alta densidade calórica, boa proteína, são estocáveis e tem baixo risco sanitário, porque quando a gente para pensar nas pessoas de classe baixa, né, as pessoas realmente pobres, elas precisam de alimentos estocáveis, né, muita gente fala para mim assim, mas essas pessoas têm galinha para produzir ovos, as pessoas pobres têm galinha, têm o gado delas, mas a realidade atual é que as pessoas elas não têm o pasto para criar todos esses animais, e criar animais é caro. Essas pessoas elas vivem em situações urbanas, elas vivem na cidade mesmo. Então, a carne, mesmo a mais barata, como a carne moída, o frango e os embutidos, elas são mais caras por calorias, como a gente viu naquele gráfico que mostra as calorias. Elas são mais caras por grama de proteína e elas precisam de refrigeração, têm um preço volátil, né? E tem um maior risco sanitário mesmo de contaminação. A dieta à base de plantas, ela é perfeitamente completa. Inclusive, muitas vezes mais saudáveis, segundo as principais entidades de saúde e nutrição do mundo. Eu trouxe algumas delas aqui, como a Academia Americana de Nutrição e Dietética, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, até mesmo a NASA, né, que indica a dieta vegana como a melhor para os astronautas. Bom, tem a Associação Americana do Coração. Eu coloquei um QR Code que está pequenininho lá em cima, mas eu vou disponibilizar ele grande para vocês conseguirem escanear depois. Mas tem todas essas instituições e o que elas falaram sobre isso nesse link. Bom, a dieta vegetal básica ela é bem composta. Ela tem proteína suficiente. Ela tem ferro não M, que é o ferro vegetal. O ferro M é o ferro da carne, né? E o ferro não M ele precisa da vitamina C para ter uma boa absorção.
Tem fibras alimentares, que são essenciais para a saúde do intestino, né, metabólica e cardiovascular. Tem vitaminas e antioxidantes. Tem carboidratos complexos, menor teor de gordura saturada e ausência de colesterol alimentar, né, que, em contraste para a carne, ela tem alto teor de sódio, especialmente em carnes processadas. É associada em excesso, quando consumida em excesso a carne, ela é associada a maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. E ela é fonte indireta de vitamina B12, a carne. Porque, bom, isso é um pouco polêmico. Vou deixar um pouco claro que, quando eu falo fonte indireta de vitamina B12, é porque a vitamina B12, ao contrário do que muita gente pensa, o animal não produz a vitamina, ele não cria, a carne ela não vem com vitamina B12. O animal, hoje em dia, ele vive em grande escala, né, em indústrias, ele não vive no pasto. E o animal, para ele produzir a vitamina B12, que é uma bactéria que produz, ele precisa viver no pasto, ele se alimenta do solo, né, e de águas contaminadas, e a bactéria produz a vitamina B12. Então, quando eu coloco fonte indireta da vitamina B12, hoje o animal, quando a carne chega no nosso prato, o animal ele não está vivendo no pasto, né? Ele está vivendo lá confinado na indústria e etc. Então, ele é suplementado com B12 e essa suplementação é terceirizada para a carne que a gente come, então a gente come de forma terceirizada, enquanto todos nós, onívoros, quem faz dieta onívora ou quem é vegano, precisa suplementar B12. Por isso que tem tantas pessoas que comem carne hoje que estão com essa deficiência, né? Porque acredita que a carne vem sempre com B12, ela vem, na realidade, terceirizada. Por isso que eu coloquei fonte indireta da vitamina B12, porque ela vem via animal suplementado. Então, todos nós precisamos suplementar a B12. E a carne ela não resolve a fome calórica, ela não é a base energética ali suficiente, ela tem baixa ingestão de fibras, então ela é comumente ligada a problemas intestinais, né, e metabólicos, e tem maior presença de gordura saturada, que foi o que eu comentei aqui. Bom, e agora a parte principal é falar como o Plant-Based Treat age, né? Porque eu já trouxe os dados para vocês que mostram a questão da emissão de metano, de carbono, e como que o Plant-Based Treat age. Ele pressiona governos a adotarem ações concretas para a transição a uma alimentação mais baseada em plantas. E isso com 3 pilares principais. O primeiro sendo redirecionar os incentivos para alimentos vegetais. O segundo, renunciar à expansão da pecuária e restaurar as áreas degradadas. Não se assustem agora, porque minha mãe ficou muito assustada nessa parte. Ela falou, isso é muito radical. E, então, não se assustem, porque assim, o Plant-Based Treat tem 40 propostas, e quando uma pessoa, uma cidade, apoia o Plant-Based Treat, não significa que deve adotar todas as medidas de uma vez só. Não, gradualmente significa que você apoia o tratado e que, gradualmente, a cidade pode ir, aos poucos, adotando essas medidas. Então, através de redirecionamento, que é redirecionar o apoio e os recursos hoje destinados à produção animal para incentivar a produção de alimentos de origem vegetal, promovendo políticas e ações que valorizem a agricultura diversificada e sustentável, apoiando pequenos agricultores e garantindo que frutas, legumes e verduras sejam mais acessíveis, atualizando diretrizes alimentares, investindo em educação sobre alimentação à base de plantas, incentivando refeitórios públicos e privados a adotarem mais opções vegetais e também transformando o sistema alimentar, tornando a alimentação saudável e vegetal cada vez mais presentes em escolas, hospitais, prisões e em toda a sociedade. Quando a gente fala de renúncia, é sobre parar de expandir a criação de animais e de converter essas áreas naturais para a agropecuária. Então, não abrir novas fazendas de animais, não construir mais matadouros, nem desmatar florestas ou ecossistemas para pastagens ou ração animal, proteger terras indígenas, proibir a exportação de animais vivos e impedir que o problema cresça com novas áreas ou instalações, frear o avanço da produção animal para proteger o meio ambiente e respeitar os povos tradicionais, e restaurar,
que defende a recuperação dos ecossistemas essenciais como florestas, manguezais e áreas marinhas e o reflorestamento das terras antes usadas para pecuária. Então, restaurando habitats degradados, apoiando projetos que aumentem árvores e espaços verdes na cidade, incentivando a troca da pecuária por produções vegetais e garantindo alimentos saudáveis para todos. Usando essas áreas liberadas do pasto e da produção de ração para plantar novas florestas, proteger povos e reservas naturais e reforçar a justiça alimentar, contribuindo para o combate das mudanças climáticas. Então, depois de tudo isso, eu mostro para vocês que não precisa realmente fazer toda essa mudança de maneira imediata, né? Isso não é o que o Plant-Based Treaty quer. Lógico que é o ideal, assim, é maravilhoso, mas aos poucos a gente vai adotando. Por exemplo, a gente já tem 58 cidades no mundo inteiro que adotaram, né, que apoiam o Plant-Based Treaty. São diversos indivíduos, organizações, negócios, políticos, famosos. Inclusive, Santos foi uma cidade que apoiou o Plant-Based Treaty, graças ao vereador Benedito Furtado, que fez uma moção aqui na Câmara para que Santos conseguisse apoiar o Plant-Based Treaty. Santos já tem diversas das propostas, Santos já atende, como, por exemplo, Santos Mais Verde, a gente vê esse movimento, tem segunda sem carne nas escolas públicas. Então, assim, Santos já está dentro de diversas dessas propostas, inclusive eu aqui podendo fazer essa palestra para vocês é uma delas, né, de estar dentro dessas propostas. Então, assim, não é de maneira imediata, né? E por que é tão importante que as cidades adotem o Plant-Based Treaty, né? Porque não existe solução climática real sem enfrentar a pecuária. A principal fonte de metano, desmatamento e perda de biodiversidade do mundo é justamente a pecuária, né? E ao promover a transição para sistemas alimentares baseados em plantas, o Tratado Plant-Based reduz drasticamente essas emissões de metano, né, e de gás carbônico, protege as florestas e recursos hídricos, preserva a biodiversidade e fortalece a segurança alimentar. Então, essa é uma solução prática, escalável e que já está em prática, né, já está implementando, né, nas diversas cidades e instituições ao redor do mundo. Então, assim, é uma solução que não é muito falada nas COPs que tem. A gente não vê muito sendo falado sobre as transições alimentares, sobre o impacto que os sistemas alimentares têm quando a gente fala de mudança climática. E essa é uma das soluções mais eficazes, que mais tem impacto hoje em dia e que pouco é falada. E é isso que o Plant-Based Treaty promove e que quer trazer cada vez mais para a pauta, porque lá no início eu passei aquele gráfico que mostra que as soluções que a gente tem hoje, as ações que a gente está tomando, não está sendo suficiente. Está subindo cada vez mais e a gente precisa começar a ver de formas diferentes, né? E essa realmente é a mais impactante e eficaz. Então, quais são os próximos passos que a gente pode tomar? Esse daqui é o QR Code que vai lá para o site do Plant-Based Treaty. Lá vocês podem assinar como indivíduos, como empresa, como negócio que você tem, ou também mandar para os políticos, para os representantes locais da sua cidade, para que apoiem oficialmente o tratado à base de plantas. Esse aqui é o QR Code que vai direcionar lá para o site. Tem mais informações sobre o tratado à base de plantas, sobre todas as propostas, sobre as cidades, sobre os famosos que já apoiaram, como o Paul McCartney, por exemplo, é um grande apoiador. E procurar reduzir o consumo de produtos de origem animal, iniciando a transição para uma alimentação mais baseada em plantas no seu dia a dia. Essa, como indivíduo, né, é a maior atitude que a gente pode ter. Não quer dizer que você precisa cortar todo o alimento de origem animal hoje, simplesmente vou parar. Não, mas repensar quando você for colocar a comida no seu prato, quando você for, por exemplo, num restaurante e você vê que tem um prato que tem origem toda vegetal, à base de plantas, você pode, que tal experimentar esse prato hoje? Ou quando você está no mercado, por exemplo, e você for comprar uma margarina, você for comprar um requeijão, você pode ver, por exemplo, será que esse daqui é vegetal? Ou será que esse daqui, será que eu posso trocar? Se o preço está parecido? Tem um site, um aplicativo muito bom que eu utilizo no meu dia a dia, quando eu vou no mercado. Até hoje eu já sou
Eu sou vegetariana já há 10 anos que eu não como carne, mas só apenas há 2, 3 anos que eu sou vegana, né? E eu continuo utilizando esse aplicativo no meu dia a dia, que se chama Wikiveg. Não é propaganda, eu realmente utilizo ele toda vez que eu vou no mercado. E é assim que eu vejo, eu procuro, por exemplo, qual pão que é vegetal, que é totalmente vegetal à base de plantas. E lá ele mostra todas as opções, ele coloca lá se é vegetal ou não. Então, assim que eu faço as minhas escolhas no dia a dia, quando eu vou no mercado, e eu recomendo muito, é uma atitude bem prática que a gente consegue ter, fazer essa transição gradual, ao invés de fazer 100%. É melhor do que não estar, né, fazendo nada em relação a essa alimentação, né? Então, sempre gradual, é muito legal de pensar nisso. Eu estava falando fora do microfone? Ah, tá. E também colaborar na organização de eventos, rodas de conversas e palestras para ampliar a discussão sobre alimentação sustentável e o clima na sua cidade, escola ou comunidade. E é isso. Minha mãe pediu para não falar e é isso. Mas é isso. Obrigada. Esses são os estudos que eu mostrei no slide. Eles estão nesse documento que está no QR Code. E as minhas redes sociais, para caso vocês queiram contatar. No meu Instagram tem eu coloco alguns conteúdos para vocês, caso queiram substituir as opções de origem animal para vegetal. Eu coloco lá algumas no meu Instagram. E é isso, gente. Obrigada.